Continuando no movimento uniformemente variado, nós temos um movimento específico, né, dentro desse movimento, que se chama queda livre. O que é queda livre? Né, vocês já ouviram falar lá no Esporte Espetacular, no Auto Esporte, né, em programas, né, que falam de esportes sobre paraquedismo. E lá quando fala de paraquedismo, vocês veem muito voo livre. O que é voo livre? É quando o paraquedista ele salta e demora um tempo até ele abrir o paraquedas, tá? Então, o que é queda livre? É exatamente isso, é quando um corpo é abandonado no espaço, é abandonado em uma determinada altura e ele não tem nada segurando ele e a única força, a única aceleração que está agindo sobre esse corpo é a gravidade. Tá? Então, queda livre é eu pegar um corpo e abandonar ele. Tranquilo? Aí, olha só, galera. Preste atenção no seguinte. Um corpo qualquer, um martelo, solto ele do alto de um prédio. E, ao lado dele, solto uma folha aberta, né? Ou uma pena. Quem chega primeiro ao solo? O martelo ou a pena? Isso é óbvio, né? Você está me chamando até de idiota. Pô, professor, tu é idiota, né? Quem chega primeiro ao solo é o martelo, porque nós estamos num ambiente que tem o quê? Ar, atmosfera, tá? Então a atmosfera, ela vai desacelerar alguns corpos dependendo da aerodinâmica desse corpo, beleza? Agora, vamos para uma suposição em que a gente está no vácuo. Por exemplo, vocês podem pesquisar no YouTube, etc., vídeos do Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, com o mesmo experimento, um martelo e uma pena. Quando ele solta o martelo e a pena na Lua, um ambiente sem atmosfera, os dois chegam ao solo no mesmo instante. O que isso significa? Que num momento de vácuo, onde não há nenhuma interferência, e existe exatamente só a aceleração da gravidade agindo, todos os corpos vão ter a mesma aceleração. Todos os corpos tiveram a mesma velocidade inicial, que é zero, logo todos eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Beleza? Então é com isso que a gente vai trabalhar agora. Quem foi o primeiro cara a falar sobre isso? Galileu Galilei. Né? Galileu foi o cara que lá no século XVI começou a trabalhar com isso. Século XVI e XVII, beleza? Vamos lá, galera. Aqui nós temos a equação de Torricelli. Eu trouxe ela para vocês, né, porque agora a gente também não vai trabalhar com o tempo, tá? Eu só estou preocupado com a velocidade do corpo, com a velocidade que ele chega no solo, com a aceleração que está sobre esse corpo e o deslocamento desse corpo. Tranquilo? Torricelli é a única equação que a gente tem no movimento acelerado que não trabalha com o tempo. Por isso eu trouxe essa equação. Aqui nós temos velocidade final do corpo. Vai continuar sendo V final. Então eu vou botar aqui, ó, V ao quadrado igual V0 ao quadrado. Se o corpo ele está sendo abandonado, qual é a velocidade inicial desse corpo? Zero. Se ele está sendo abandonado, a velocidade inicial dele é zero. Então esse cara aqui, ó, some para mim. Eu não preciso repetir. Tranquilo? O 2 é da equação, vou repetir. 2 vezes o A não é de aceleração? Se é queda livre, qual vai ser a aceleração que esse corpo vai sofrer? A aceleração da gravidade, tá? Lembra lá de Newton, né? Acho que vocês não vão lembrar, mas tem esse mito que Newton começou a descrever as acelerações da gravidade, né? Os movimentos dos corpos, etc., a partir de uma maçã que caiu de uma árvore na cabeça dele, né? Ninguém sabe se essa história é verdadeira ou é um mito. Acredita-se que é um mito. Porém, é justamente isso que a gente está trabalhando. Então, a aceleração aqui, que influencia no corpo, é só a aceleração da gravidade, tá? Então, ao invés de eu colocar um Azinho, eu vou colocar um Gzinho.
só para a gente lembrar que é de gravidade. E ΔS? ΔS não é deslocamento? ΔS não é o tanto que o corpo andou? O tanto que o corpo se movimentou? A variação do espaço inicial e espaço final? Se o corpo está sendo abandonado e ele chega ao solo, o nosso ΔS é exatamente a altura que esse corpo foi abandonado. Perfeito? Então eu vou chamar de Hzinho. Olha lá. Então agora eu tenho que a velocidade final do corpo vai depender do G de gravidade e do H da altura. 2GH. Beleza? V ao quadrado é igual a 2GH. Vocês vão usar isso aqui bastante. Tá? Olha o nosso exemplo. Uma esfera é abandonada, ó. E ouvi a palavra abandonado? Queda livre. De uma altura de 80 metros. Ele já deu pra gente quem? O Hzinho. Vou até anotar aqui, ó. H igual a 80 metros. Desprezando a resistência do ar. Opa! Mais uma vez me remete à queda livre. Porque ele está retirando a atmosfera. Então eu estou no vácuo. Posso usar essa equação. E admitindo gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Aqui no exercício ele não fala, mas quando a gente trabalha com gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, é uma aproximação da gravidade da Terra. Beleza? Então sempre que ele falar de gravidade da Terra, ele vai colocar 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui ele não fez a referência, mas é justamente isso que ele quer dizer. Então, vou anotar aqui, ó, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, se fosse na Lua é aproximadamente 1,6, 1,7 metros por segundo ao quadrado. Em Marte, 3,7. Em Júpiter, aí tem que olhar no livro. Beleza? Preste atenção aqui. Qual a velocidade que ele atinge o solo? Olha aqui, eu só tenho 3 incógnitas. Velocidade, gravidade, altura. Ele me deu a gravidade, me deu a altura. Ah, ficou mole. Olha aqui, ó. Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade, 10, vezes altura, 80. Molezinha, chuchu teteia, né? Aqui, ó. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 80, 1.600. Lembra que 2 vezes 8 é 16. Valeu? Aí olha aqui, ó. Então, velocidade ao quadrado é igual a 1.600. Professor, eu já sei fazer essa equação, né? Tá ao quadrado, eu passo uma raiz. Então, esse cara aqui, ó, vai ser igual a velocidade raiz de 1.600. Tranquilo? Macetinho. Quanto que é 4 ao quadrado mesmo? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 1.600, 4 ao quadrado, 16, 0, 0. Olha só, faz a raiz do 16, que é 4, e pega os zeros e divide por 2. Quando for exato, vai ser sempre assim, tá? Então, 0, 0 vai virar 1, 0. Olha aqui, ó. Velocidade, então, é igual a 40 metros por segundo. Tá na dúvida? Quer fazer prova real? Faz 40 vezes 40, que vocês vão ver que vai chegar em 1.600. Difícil? Não, né? Vamos analisar esse movimento aqui, ó. Aceleração da gravidade, positiva. Então, o que tem que acontecer com a velocidade? Aumentar. E aumentou e muito. Por quê? Ela parte do repouso. Lembra que quando um corpo abandonado, a velocidade inicial é 0. Qual foi a velocidade que o corpo chegou ao solo? 40 metros por segundo. Muito simples, né? Isso para qualquer corpo, tá? Qualquer corpo. Nessa aceleração, seja ele martelo, pena, folha, desde que não tenha atmosfera, vai chegar ao solo com 40 metros por segundo de velocidade. Galera, um abraço. Foi bom estar com vocês.